que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Seremos campeões. Felipe, número 6. Quadrado de meio campo tem o Nasa, 5. Paulo Miranda, 11. Juninho, 8. E Chiquinho, número 10. O ataque, Vanderlei, 18 anos apenas, 7. E o Guilherme, com a número 9, o técnico é o Antônio Lopes. O Santos que não vence o Vasco pelo torneio Rio-São Paulo há 45 anos. Vamos ver como vem o Santos para tentar quebrar esse tabu e conquistar a classificação com o empate. Confira. O Santos do técnico Emerson Leão começa o jogo com esta formação. Zete, número 1. Os zagueiros, o garoto Michel, número 4. Os dois zagueiros, Argel, número 2 e Cláudio Miro, número 6. O lateral esquerdo, Dutra, número 3. No meio campo tem o Marcos Assunção, 5. Marcos Basílio, que está substituindo o Narciso, que foi trocado pelo Rodrigo com o Flamengo. Número 8. Jorginho, número 10. E Eduardo Marques, 11. O ataque, Alessandro, 7. E Rodrigão, número 9. É o time do técnico Emerson Leão. O Rodrigão é o garoto do time júnior do Santos. Não é, portanto, o Rodrigo Fabre, revelado pela Portuguesa, que foi trocado com o Narciso nesta semana. Você vê aí o trio de arbitragem. Apita o jogo Oscar Roberto de Godoy, de São Paulo. Auxiliado pelo Hilton Francisco Melo, também de São Paulo, assistente 1. E pelo Francisco Gonçalves do Couto, do Rio de Janeiro, assistente 2. Condições de levar bem essa partida, que não vai ser fácil. Eu acho que o grande complicador é o Vasco precisar da vitória, e o árbitro, nesse sentido, ele vai ter o seu trabalho dificultado. Aí o Vasco da Gama. E aquele foguetório tradicional. Como sempre acontece nos jogos em São Januário, a entrada do Vasco. E esse foguetório ensurdecedor. Faz a festa a torcida do Vasco da Gama. A presença marcante, você vê o garoto Chiquinho. E aí passando o Maricá, que esteve com a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano, que indicou os 4 representantes do continente no Mundial Sub-20 que acontecerá na Nigéria no meio do ano. Você está vendo a torcida do Vasco. O Vasco não joga desde o dia 4 de novembro aqui em São Januário. Por isso essa festa, o preço promocional de R$5 a arquibancada e a torcida do Vasco comparecendo em bom número para esse jogo, para este clássico que vale a classificação para o Santos. Aí está o Guilherme que vinha sendo titular. Aí Zé Maria, que foi contratado para este ano, para esta temporada de 99, estava no Parma. O Guilherme vinha sendo titular, mas o Vasco acertou com o Luizão. Aí você vê o Oscar Roberto de Godoy. Daqui a pouco nós teremos a entrada em campo do Santos aqui em São Januário. O Vasco se reforçando, claro, pensando na Libertadores, pensando na Copa do Brasil. O Vasco já passou da fase preliminar, a vitória por 4-2 contra o Ji-Paraná no meio da semana. E o Santos que vem para buscar a classificação. Um empate classifica o Santos matematicamente. A torcida do Santos é pequena, mas é barulhenta como sempre, né? Luiz Roberto,
Pois não, Regis. Vanderlei, mais uma chance hoje de buscar uma posição nesse time. Graças a Deus, né? O professor tá me colocando, tá me dando oportunidade e espero corresponder àquilo que ele quer. O jogo contra o G Paraná correspondia àquilo que ele queria e ele tá me dando mais uma oportunidade. Espero corresponder. Vai substituir o Donizete, quer dizer, um ídolo seu. É um ídolo, né? Então, eu acho que vai valer o esforço, pelo que ele também contribui no Vasco da Gama. Então espero fazer um gol e homenagear esse gol para ele. Prometendo homenagear o Donizete. Se fizer um gol, o garoto Vanderlei, revelado pela União Bandeirante do Paraná. E tem a oportunidade no time principal do Vasco, no time de profissionais do Vasco da Gama aqui em São Januário. O Santos vai subir já, vem para campo. Você vê mais uma vez aí o Santana. É uma marca do Vasco da Gama e o seu ritual. E a torcida do Vasco retribui com o grito de Santana, Santana. O Chiquinho, enfim, os jogadores do Vasco da Gama. Chiquinho revelado pelo Sport Recife. Aliás, são 3 pernambucanos entre os 4 jogadores de meio campo do Vasco. Aí o Santana, há muitos anos, e é sempre esse o ritual. Como acontece com a maioria dos grandes clubes brasileiros. Luiz. E suas figuras marcantes. Pois não, Regis? Companheiro de ataque do Vanderlei é o Guilherme. Última vez que o Vasco jogou em São Januário, você jogava pelo Grêmio. É a primeira vez que você joga em São Januário pelo Vasco. Até parece, né? Depois de 4 meses que eu tô aqui no Vasco, a primeira partida minha aqui em São Januário, a última foi defendendo as cores do Grêmio. A gente vai procurar trabalhar bastante para que o Vasco saia daqui com os 3 pontos. Combinou alguma coisa com o Vanderlei? Não, a gente conversou durante a semana, já que nós tivemos a oportunidade de jogar uma vez só junto, mas ele é muito inteligente e não vai dificultar em nada. Há um camarote aqui em São Januário, onde o Antônio Lopes normalmente acompanha o jogo. Fica quase que na linha de fundo esse camarote. O Eurico Miranda, dirigente do Vasco à direita do Antônio Lopes, ele acompanha normalmente o primeiro tempo do camarote, do alto, para ter uma fisionomia mais adequada do jogo. E depois, no segundo tempo, ele vem para o gramado, fica no banco. E ali é a janela da sala do Antônio Soares Calçado, o presidente do Vasco da Gama, e do Eurico Miranda, o vice-presidente de futebol do Vasco. A torcida, a presença marcante em São Januário. Emerson Leão, técnico do Santos. Este é o Grupo 1 do Rio São Paulo. Os jogos de hoje, o Vasco contra o Santos em São Paulo. Ao mesmo tempo, estarão jogando Palmeiras e Fluminense. Pois não. Vamos falar com o Felipe. O técnico Antônio Lopes vai dar liberdade para você partir para o ataque, driblar, ir para o meio? Acho que sim, acho que o professor Lopes pediu para a gente apoiar bastante, já que estamos dentro de casa, precisamos da vitória para conseguir essa classificação, e nós vamos entrar durante esses 90 minutos aí, impor nosso ritmo, com a ajuda da nossa torcida, com certeza vamos conseguir os 3 pontos. Leão, Rodrigo contratado, você não deu uma recepção muito calorosa para ele, né? Por que você não encheu a bola da nova contratação? Não estava lá, ué? Como você quer que eu vou recebê-lo sem estar lá? Você disse que ele vai ter que se adequar ao esquema do Santos, disse que ele não é reforço porque perdeu o Narciso. Não, eu acho que você está completamente enganado. O Rodrigo é um excelente jogador, ele não é o reforço que eu pedi. O que nós pedimos? Nós pedimos mais 2 jogadores do ano passado para cá. Nós perdemos um e colocamos um. Ainda estão devendo 2, é isso que eu falei. Agora que é um excelente jogador e vai ajudar muito o Santos, todos nós sabemos. Nada contra ele, então. Uma resposta do que eu dei é impossível. Aí o Emerson Leão. Esclarecendo, portanto, o Emerson Leão as suas declarações, né? Não é reforço no sentido numérico, então, ele quis dizer, né? Agora fica mais claro. Mas ele queria o Narciso e também o Rodrigo. E deu para perceber que ele queria estar lá, né? Autoriza o árbitro Oscar Roberto de Godoy. Bola rolando. Começa em São Januário, Santos e Vasco da Gama. Aí o Oscar Roberto de Godoy. São os primeiros movimentos em São Januário. Zé Maria de volta ao futebol brasileiro. Esteve na Itália, no Parma, no Perugia. Aí vem o Vasco. Tentativa do Vanderlei, a falta sobre ele. Aí Dutra. Tenta a jogada com o Alessandro. Vem o Alessandro. Rodrigão já vai para a área. Aí o Alessandro no fundo, levantamento para o Rodrigão. A bola passa, sobra no Jorginho, dominou com o braço. A bola tocou no terreno, escapou do raio de ação do Jorginho. A impressão é que ele realmente dominou com o braço. O capitão do Santos. E o Oscar de Godoy marcou.
E agora, Jorginho e Felipe ficaram ali e se estranharam, hein? No momento que o Jorginho e o Felipe passavam para o meio, né? O Jorginho estava na frente e com isso houve um choque, mas não houve nada mais além disso. Passagem do Felipe com o Jorginho. Vamos ver se houve uma cotovelada do Felipe. Olha lá, José Roberto Wright. Houve uma cotovelada desnecessária, diga-se de passagem. Realmente passou no primeiro momento, já percebido essa jogada. No replay nós estamos vendo aí que o Felipe vai dar uma cotovelada intencional no Jorginho, a troco de nada. De repente começa a perder a cabeça e vamos ver. Olha o Dutra para fazer a cobrança. Vasco e Santos 0 a 0, primeiros 3 minutos aqui em São Januário. Aí o Alessandro leva bem, vai experimentar, bonito chute na trave, mas foi uma pancada do Alessandro. Olha o Alessandro onde botou essa bola, na trave esquerda do Carlos Germano. O Santos invicto no torneio Rio-São Paulo, 3 vitórias, 1 empate, exatamente contra o Vasco na Vila Belmiro. É um jogo a mais que o Vasco da Gama, tem 10 pontos e joga por um empate hoje para conquistar a classificação. E o Vasco em 3 jogos, uma vitória, 5 a 1 contra o Palmeiras em São Paulo, um empate contra o Santos na Vila e a derrota para o Fluminense por 4 a 2. Não alcança o Michel, é só lateral. São os primeiros 7 minutos, Casagrande 0, Vasco 0 Santos. O jogo é equilibrado, o Vasco nesse momento está sofrendo muito, o Santos está marcando bem, o Alessandro arriscou, chutou a bola na trave, agora nada justifica, nenhuma palavras, nenhuma entrada justifica a cotovelada que o Felipe deu no Jorginho. O Felipe é um grande jogador, é um dos melhores laterais esquerdo do Brasil, junto com o Serginho, são 2 jogadores que o Luxemburgo tem muita confiança, joga muita bola, muita técnica, não há necessidade de fazer ter uma atitude como ele teve com o Jorginho. Ele tem que só jogar futebol, que ele joga demais. Aí a falta sobre o Eduardo Marques. Aconteceu, o Nasa passou atropelando. Aí Marcos Basílio. Aí o Santos não perde para Cariocas no torneio Rio-São Paulo há 15 jogos, ou 6 anos. Aí mantendo esta invencibilidade o Santos. Campeão do Rio-São Paulo em 97. Veja só. Agora. E a partir foi puxado pelo Dutra. E a falta é perigosa contra o gol do Zete. Orientando ali a barreira o Zete. Oscar Roberto de Godoy, vai ali o Mauro Galvão. Vai Juninho para cobrança, como sempre. Agora o Vasco tem também o Zé Maria, que é bom nesse tipo de jogada. Juninho para cobrança, parte para a bola, Juninho, 7! Foi lá no canto esquerdo, bonito. A cobrança do Juninho. Olha onde vai a bola. Vai lá o Zete para defender. Olha só, toda a preparação da defesa do Zete, né? Em a cobrança do escanteio, toque, em cima, salvou Michel. Evitando o gol do Vasco. A sobra do Odivan. Tenta o toque no comando para o Guilherme. Vai lá Claudio Miro. Chega tirando o Vasco. Esperou o Santos no começo e de repente foi para cima. Uma grande defesa do Zete e o Michel salvando. Olha só o toque de cabeça. E em cima o Michel tirou. Vem o Vasco de novo com o Pedrinho. Aí Juninho. Faz o levantamento no comando para o Galvão. Melhor para o Argel. Pique Itaú Carnaval. Prêmios até 500 mil. A Mansão dos Segredos. Filme inédito. Hoje, depois de Muvuca. São 13 minutos do primeiro tempo. É o Rio-São Paulo. Você acompanhando as emoções hoje do Grupo 1. 0 a 0 São Januário, 0 a 0 também Palmeiras e Fluminense em São Paulo. E aí o Chiquinho, passa o Vanderlei na direita, olha o Chiquinho, no Vanderlei, Chiquinho vai na área, Guilherme também, o chute vai direto para fora. Enfim, o Santos começou pressionando o Casagrande e de repente o Vasco vai dar a resposta. O Vasco é uma grande equipe, estava sofrendo muito até por causa do vento também, não conseguia sair, chutava a bola para frente, ela não passava do meio campo e o Santos aproveitou isso e pressionou. Agora o Vasco conseguiu equilibrar, já teve também a chance de gol e nesse momento está dominando a partida. Olha o Paulo Miranda, o chute longo. Aí o Paulo Miranda estava distante, o Zete estava um pouco adiantado
E ele tentou o chute pro gol, veja. Aí o Zete voltando. Vai lá e defende com tranquilidade. Aí Marcos Assunção. Veja que ele tem espaço. Olha o Marcos Assunção. Estava impedido. O Alessandro leva vantagem. O Vasco manda seguir o Oscar Roberto de Godoy. Aí Felipe. Habilidoso. Tentou o drible no Argel. Michel chegou e tocou para fora. Paulo Miranda. De novo o Felipe. É muito habilidoso o Felipe. Joga fácil. Vai no fundo. Guilherme na área. Chega o Argel. O Oscar pode marcar a falta ou então o escanteio. Mas ele vai marcar a falta. O Felipe fica aí pedindo um cartão para o Argel por este lance. A falta foi clara. Não tem o que discutir. E o Felipe pediu o cartão. E uma jogada em que ele, por ser mais rápido, o Argel, quando chegou, já chegou vencido. Poderia ser aplicado o cartão amarelo. Emerson Leão gritando com o seu time. Pertinho ali do posicionamento da cobrança da falta. 4 faltas cometidas pelo Vasco, 10 pelo Santos. Veja a cobrança da falta. Vai direto. Zete, o Zé Maria experimentou um chute cruzado. Bola voltou no Juninho. Claudio Miro. Eduardo Marques. Aí o Nasa no Alessandro o tempo todo. De cabeça vai o Argel. Aí esperto o recuo de cabeça para o Zete. Ali o Eurico Miranda. Tranquilo acompanhando o jogo. Já sem a presença do Antônio Lopes, que você viu há pouco, tá lá no banco de reservas do Vasco. Toque do Divan, mais uma vez lateral para o Santos. É o torneio Rio-São Paulo. Aí o técnico Emerson Leão, valendo a classificação para o Santos. O empate classifica matematicamente o Santos. São 2 grupos de 4 times. Os 2 mais bem colocados conquistam classificação para a próxima fase. Aí Alessandro. Dutra. Marcos Assunção. Recebe Dutra. Chega na marcação Zé Maria. Vem o levantamento. Rodrigão. Defendeu o Germano. Voltou para o Jorginho. De novo o Carlos Germano. Que beleza o Carlos Germano. Como aconteceu na Vila Belmiro. Quando ele foi o melhor homem. A melhor figura do jogo. As 2 defesas seguidas. O Carlos Germano é pressão do Santos. Veja o Marcos Assunção. Chega tirando o Nasa. Tem ninguém no ataque. O torcedor fica irritado com o Nasa. 25 minutos, Casagrande. Continua 0 a 0. O jogo é equilibrado. Se repete um pouco aquilo que aconteceu na Vila Belmiro. Não é um jogo empolgante. A única diferença positiva é que tem menos faltas, né, do que a semana passada. E o Carlos Germano recuperando aquela forma antiga, merecendo nova oportunidade na seleção brasileira. É um grande goleiro. E o Alessandro vai para cima. Marcado pelo Divan, pintou o cruzamento. Agora a chance do Santos. Gol do Santos! Eduardo Marques. Na jogada de Alessandro no fundo. O cruzamento. Eduardo Marques com o pé esquerdo manda para o fundo da rede do Vasco. 26 minutos, primeiro tempo. Eduardo Marques aproveitando a jogada de Alessandro, mandando para o fundo da rede, foi para a comemoração. Santos 1, Vasco da Gama 0. Tem gol aqui, tem gol também em São Paulo, é do Fluminense. Olha o Claudio Miro aí, tentou um chutão, o Carlos Germano estava fora do gol, mas não teve a direção não, legal, foi só em tiro de meta. Portanto, 1 a 0 aqui, Santos, 1 a 0 Fluminense, gol do Rony em São Paulo. Última participação do Fluminense, último jogo do Vasco é contra o Palmeiras em São Januário. Você está revendo o lance do Alessandro, o toque do Eduardo Marques, que vai para conferir o seu primeiro gol em 5 jogos no torneio Rio-São Paulo. E foi o 7º gol dele com a camisa do Santos. Eduardo Marques tem 22 anos e é um jogador revelado pelo próprio Santos. Já está há 3 anos no time principal da Vila Belmiro. Ele deu a falta? Deu. Do Argel ou do Alessandro? Essa. Empurrou o Felipe. 2 vezes. Aí vem o Vasco. Veja o Zé Maria. Em profundidade. Arrumou para o Guilherme. Vai empatar. Na
frente do Zete, o Guilherme teve tudo, pede desculpas. O Zé Maria, de primeira, ela tocou no chão, ele já fez o passe para o Guilherme. O Zete só acompanhou. E aí o Guilherme tocou para fora. De frente para o gol. E olha, a bola não quicou, não subiu. Acontece, né, Casagrande? Acontece, pegou no tornozelo, ele não queria, ele queria tocar, prolongar a trajetória da bola mais forte para o Zete não chegar. É um azar, isso acontece. De novo o Vasco, Vanderlei. E o escanteio. O Guilherme está pedindo um toque com o braço do Cláudio Almiro. O Zete está aí gritando com o seu time. O contra-ataque do Vasco. A torcida do Vasco vai pro grito, cresce em São Januário. É, a galera gritando. É Edmundo. Aí o cruzamento do Zé Maria. O Cláudio Almiro. Você viu de novo o lance. Vem de novo o Zé Maria. É o Felipe, vai no fundo, cruzamento. A sobra do Juninho. Guilherme na área, Vanderlei também, vai o Odivan. Tentou o giro, Chiquinho, a bola foi pra fora. Globo, um caso de amor com você. DDD via Embratel. Se ligue, ligue. Bola tocou aí na canela do Chiquinho. E o lance do toque anterior, José Roberto? O cruzamento houve realmente o toque com o braço por parte do jogador santista. Intencional ou não, a bola tocou no braço dele. Teria que ter sido marcado o pênalti, Zé Roberto? Se o árbitro entendesse, tivesse percebido que a bola cortou a trajetória, teria a possibilidade de chegar no jogador do Vasco, ele poderia marcar o pênalti. Mas pelo que eu entendi, e eu estou vendo a posição do Oscar Godoy aqui no campo, ele não conseguiu visualizar que a bola havia tocado. Por isso é que ele marcou o corner. Luiz, aqui o técnico Leão. Defesa tá lhe tirando a paciência, Leão? Não, o lado esquerdo, é só ter inteligência. O jogador habilidoso, você não pode deixar receber a bola, é o caso do Felipe. E o número 7 tem velocidade, tem que prestar atenção às duas jogadas dele. É o técnico Emerson Leão. Continua chovendo muito na cidade de São Paulo, lá o jogo tá rolando. E o Palmeiras vai perdendo para o Fluminense por 1-0. Vem mais uma vez para o ataque o Santos. O Rodrigão acabou desarmado. Olha o Vasco aí com o Felipe. Armando os ataques do Vasco. Felipe tocando na direita. Vanderlei levanta, vai no Juninho, tocou na trave. A bola bate na trave, ninguém para completar. Se safa o Santos. Aos 39 minutos do primeiro tempo, quase o gol de empate. Vamos para a cobrança da falta, Marcos Assunção. O Santos vai vencendo a partida, 1-0. Gol do Eduardo Marques, vai conquistando a classificação. Aos 41 minutos, o Marcos Assunção pega bem. É realmente um especialista nas cobranças de faltas. Ele vai para lá, atenção. Olha o Marcos Assunção. Fica ali o tumulto na barreira do Vasco. Assunção para a bola. Gol do Santos! Marcos Assunção cobrando falta de forma precisa. Manda no ângulo de Carlos Germano. Olha que bonita a cobrança do Marcos Assunção. Sem chances para o goleiro do Vasco. Aí o Marcos Assunção ficou esperando. E foi só sair para o abraço. Faz o seu terceiro gol no torneio Rio São Paulo. E passa a dividir a artilharia do torneio Rio São Paulo com o Guilherme, com o Bebeto e com o Donizete. E aí a confusão. Enquanto nós estávamos acompanhando a repetição do gol, vai pintar a expulsão, hein? Marcos Assunção, me pareceu. Juninho do Vasco. Pode ser o Dutra ou o Alessandro. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho. Vamos ver. Alessandro, Guilherme, chega Dutra, Cláudio Almiro. Vamos ver. Alessandro parece ser o expulso do Santos. E Juninho do Vasco. Você está revendo a discussão.
durante a comemoração do gol do Santos. E o Oscar Roberto de Godoy expulsando Alessandro do Santos e Juninho do Vasco. No momento em que aconteceu a confusão, o Juninho vinha junto à linha, entre a linha lateral e o círculo central, e os dois se chocaram. E aí começou o Juninho achando que levou uma cotovelada, o outro achando que levou uma cotovelada. O Oscar Roberto Godoy, quando viu que o Juninho partiu para cima dele, foi e expulsou os dois jogadores. Acho que ele poderia ter evitado essa expulsão, porque era um momento em que aconteceu um acidente de jogo, ou aconteceu um movimento em que poderia interpretar ou não como uma agressão. Mas acho as duas expulsões precipitadas. Alessandro, portanto, pelo Santos e Juninho pelo Vasco da Gama expulsos. Alessandro, o que houve ali? Primeiro foi a falta. Djalma falou que dá pra vai me quebrar, ia me tirar de campo, quer dizer. Quem te disse isso? Foi o zagueiro, o Divan, né? Pô, jogador de seleção, falar uma coisa, vai me quebrar, me tirar de campo. E depois vem o Juninho falar que pra mim não fazer graça. Tô jogando futebol, rapaz. Futebol é arte, futebol é driblar, é dar chapéu, dar caneta. E ele tá atrapalhou na minha equipe. Tá saindo no contra-ataque, tava bem na partida. Infelizmente não vai continuar na partida, mas vamos torcer que o resultado possa permanecer. O Juninho não quis papo com ninguém, foi direto para o vestiário. Pois é, Casagrande, quem perde mais? Eu acho que é o Santos que perde mais, porque o Santos está bem na partida, o Alessandro estava jogando muito bem, está fazendo um excelente no São Paulo. O Juninho, eu gosto do Juninho, é um excelente jogador, sou fã do futebol do Juninho, mas hoje o Vasco não está bem. Então o Juninho está junto com esse momento negativo do Vasco. E o Alessandro não, o Alessandro está muito bem, era o contra-ataque mesmo, ele que estava criando quase todas as jogadas do primeiro gol, sofreu a falta no segundo, vai fazer falta realmente para o Santos. Passamos dos 46 minutos e 40. Vem o Santos, Eduardo Marques. Muda o jogo na direita com o Michel. Rodrigão na área, vem o cruzamento. Aí Mauro Galvão. Sai jogando com o Nasa. Zé Maria. Felipe já voltou agora para o lado esquerdo da defesa. Vem o Zé Maria, vem o Vasco. E é só lateral. Placar 2-0 é justo, Casagrande? É, justo pelo que o Santos apresentou nos contra-ataques, na organização do jogo. Mas o Vasco tomou os dois gols no exato momento que estava equilibrada a partida. O Vasco estava saindo para o jogo no segundo gol com o Felipe, deu a bola na trave. O Santos deu o contra-ataque, sofreu a falta. O Alessandro e o Marcos Assunção fez o gol. E só para destacar, a cobrança de falta foi perfeita do Marcos Assunção. Contra-ataque do Santos. Chega aí o Rodrigão, com ele o Odivan. Mais atrás com o Dutra. José Roberto Wright, arbitragem do Godoy. Tá bem no jogo. Eu acho que essa expulsão, como eu disse, foram duas expulsões exageradas, na minha opinião, porque esse entrevero acontece sempre entre os jogadores. Ele tem que dominar verbalmente, advertir, principalmente que não vale absolutamente nada a expulsão. Termina, portanto, o primeiro tempo em São Januário. 2 para o Santos, 0 para o Vasco. Vamos lá. Saber do capitão do Vasco, Mauro Galvão, o que vai ser preciso para mudar o placar no segundo tempo? Precisa ter tranquilidade agora com 2-0. Saiu Chiquinho para a entrada do 16, Alex Oliveira. Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo em São Januário. E o Vasco já vai com tudo, hein? Veja aí o Zé Maria. Dutra na marcação. Bola foi tocada para fora. O Oscar Roberto de Godoy está marcando a falta. Favorecendo o Vasco. Vai lá o Zé Maria para fazer a cobrança. Torcida do Vasco solta o grito, vem a cobrança. Aí foi a vez do Marcos Assunção. Portanto, entra Alex, é meia, é mais um jogador leve do time do Vasco que vem aí. Olha o Mauro Galvão, cruzamento, Guilherme para fora, Guilherme. O Vasco cria a primeira boa oportunidade nesse comecinho do segundo tempo. Casagrande, sai Chiquinho, entra Alex, aí o lance do Guilherme que de novo ficou na cara do gol. O Alex tem um poder de marcação maior que o Chiquinho. Eu acho que a intenção é essa, dar uma marcação maior e liberar um pouco mais o Felipe, que é o jogador, apesar de ser o ala esquerdo, o lateral esquerdo, é aquele que tem mais criatividade no Vasco. E realmente hoje não é dia do Guilherme, são 2 gols sem goleiro praticamente, que ele não consegue fazer. E a torcida do Vasco está irritadíssima, principalmente com o Guilherme, com o Paulo Miranda. E eu acho até injusto isso, porque é início de temporada, Paulo Miranda é um grande jogador, não pode ser responsabilizado por esse momento difícil do Vasco de marcação, é início de temporada, tem que ter mais paciência. E o Vasco é uma equipe vencedora, venceu muito ano passado. A torcida do Vasco tem que ter mais tranquilidade e esperar para ver o que vai acontecer. Você viu a torcida do Vasco
gritando: é Luizão, é Luizão. Chega Paulo Miranda por baixo, só na bola. Protege. Tocou no Alex, a bola passou por ele, mas o Nasa chegou corrigindo. Veja aí o Felipe. Tem um futebol fino, Felipe, né? Bonito, olha só. A facilidade, marcado pelo Michel. Outro drible. Na frente o Alex. Guilherme na área, a jogada é com ele. Chegou bem o Claudio Miro. Antecipação, tocando, limpando a área do Santos. Sobra do Felipe e o Michel fazendo a falta. Sobre o Felipe. E terminou o primeiro tempo jogando como se fora um meia de ligação pelo lado direito. Agora volta à sua posição. O Antônio Lopes faz entrar o Alex. 2 expulsões, Juninho pelo Vasco e Alessandro pelo Santos aos 42 minutos do primeiro tempo. Aí Rodrigão, Jorginho, Mauro Galvão sai jogando com o Paulo Miranda. Jorginho, Marcos Assunção. Chega Nasa, encosta na marcação, a jogada é no Michel. Olha o Michel, vai para a área. Chega o Felipe, domina, abusa, sai jogando, toca no Mauro Galvão. A torcida do Vasco gosta, né? É uma marca do Felipe. Vem contra-ataque do Santos. Jorginho com ele, Odivan. Toma a bola, Odivan, sai jogando aí com o Vanderlei. Marcos Assunção cheio de gás. Ganhou pro Santos. Jorginho. Jogada no Rodrigão, a chance, Carlos Germano. Com o pé ele faz uma defesa impressionante. E o terceiro gol do Santos a essa altura, com 6 minutos do segundo tempo. Olha o Rodrigão. Na frente do Germano, soltou a bomba. E a bola bateu ali no pé direito do Carlos Germano. Aí Jorginho, recebendo. Vem o cruzamento, atenção, Claudio Miro tentou um toque ali, o Guilherme aparece como zagueiro para tirar da área do Vasco. Vamos ver a sobra, é do Argel, Claudio Miro. Não alcança o Eduardo Marques, a sobra do Jorginho, vem o Santos por cobertura, bonito na trave! Que lance do Jorginho! Repetindo o Vanderlei para o Vasco no primeiro tempo. A bola explodiu na trave, olha só, com a esquerda, por cobertura. Germano foi. E a bola explode na mesma trave. Um lance parecido do Vanderlei a favor do Vasco no primeiro tempo. Recebe Alex. Michel vem na marcação, aí o Alex. De novo o Mauro Galvão com o Felipe. Felipe passa bem pelo Jorginho, já parte para cima do Marcos Assunção. Vem o Felipe, leva para a diagonal. O Guilherme na área. Outro corte no Assunção e a falta. Em cima o Oscar Roberto de Godoy marcou a falta do Marcos Assunção nesse lance. Sobre o Felipe, era para cartão amarelo, José Roberto Wright? Não, uma falta dura, mas uma falta em que o Felipe foi um pouco mais rápido. Mas houve a infração e o cartão não deveria ter sido aplicado, como não foi. Falta perigosa para o Vasco. O Juninho foi expulso. É bom cobrador de faltas. Não está, portanto, no jogo. Veja os números das faltas. 10 do Vasco, 25 do Santos. E vai lá o Paulo Miranda. Veja a concentração do Paulo Miranda, também o Alex. A barreira do Santos, vai o Alex na cobrança, direto, bonito, a bola foi para fora. Globo, um caso de amor com você. Alteração no Vasco da Gama. Para a entrada do Zezinho, sai o Vanderlei. E para a entrada do Luizinho, sai Nasa. Portanto, mais 2 alterações do time do Vasco. Luizinho com a camisa 15. Você vê ele com a bola entrando no Vasco no lugar do Nasa. E o Zezinho com a 17 também no jogo. Alex, aí o Guilherme. Trabalhou para o Paulo Miranda, a pancada. Vamos ver a sobra na esquerda. Zezinho tentou o cruzamento, chegou para fazer o corte. O Basílio. Volta o Vasco, a pressão é do Vasco. De novo aí o Alex, a sobra do Paulo Miranda. Ele tenta o levantamento de qualquer forma. Lá para o Zezinho, Oscar de Godoy marcou. Pênalti do Michel no Zezinho. Na disputa de bola, a torcida do Vasco comemora. O Oscar de Godoy em cima. Marcou um empurrão com o lado esquerdo do corpo, com o braço do Michel. Aí o Antônio Lopes, a reação
Professor Bebeto Santana agora. Ó, Michel lá no alto do seu vídeo agora. Com a esquerda, puxou. Ou não, José Roberto Leite? Puxou, foi dentro da área. O Oscar Roberto Godoy bem aberto. Estava lateralmente para o lance, que é o importante. O ar tá lá. Você vê lateralmente para o lance e você vê que ele marcou sem contestar. Apontou, foi caminhando para a sua característica. O pênalti foi bem marcado. Portanto, o Zezinho entrou e já sofreu pênalti. Aos 17 minutos do segundo tempo, o Vasco tem a possibilidade de diminuir o placar. O Santos vence por 2-0 e vai o Felipe para a cobrança. Olha o Felipe. Foi lá, ficou olhando para a bola, agora toma a distância. 7 no meio do gol. Felipe vai para a cobrança. 2-0 Santos. Parte Felipe. Gol! Cobrando pênalti no cantinho direito do Zete. O goleiro do Santos acerta o canto, vai para o canto direito, mas não evita o primeiro gol do Felipe no torneio Rio-São Paulo. E o primeiro do Vasco no jogo. 2 para o Santos, 1 para o Vasco, 18 minutos. Tem muito jogo pela frente. O Santos, o empate é suficiente pensando na classificação. 1 ponto mais e o Santos se classifica. E o Vasco, claro, está buscando a vitória, pelo menos o empate, porque disputa com o Fluminense, que vai empatando 1-1 com o Palmeiras. A segunda vaga deste grupo 1 do torneio Rio-São Paulo. Leão mexe no time do Santos, entra o zagueiro Jean. Jean, camisa 13, no lugar de Dutra. O torcida do Vasco faz a sua parte, incentivando, gritando com o time. O Vasco já fez as 3 alterações permitidas. São permitidas 3 mais a do goleiro. Aí Rodrigão. Jogada do lado do Rodrigão é boa no fundo. O chute foi direto para fora. Casa Grande. Alterações importantes. Entrou o Jean no Santos para compor a defesa. O Antônio Lopes mexe. Coloca 2 jogadores mais ofensivos e o Luizinho, que é volante. Enfim, são alterações, mudanças nos 2 times. O Leão corrigiu aqui a defesa, né? Ele completou, tem mais confiança numa marcação melhor com o Jean, já que o Vasco começou a forçar um pouco mais, principalmente quando o Lopes colocou o Felipe para frente. E a marcação do Luizinho é importante também, porque o Vasco no meio-campo ele leva desvantagem. Tem um marcador só, o Santos vem trocando a bola e consegue envolver o meio-campo do Vasco. Com o Luizinho vai ter mais dificuldade. Agora o Vasco fez o gol no momento em que o Santos poderia ter ampliado o placar 3, 4, colocou a bola na trave e graças a uma jogada infantil, né? Um garoto que está começando agora, empurrou o Zezinho na área, foi pênalti realmente, e quem fez o gol é aquele que mais merece dentro do Vasco. É o Felipe, na minha opinião, excelente jogador, ele joga na lateral esquerda, quando o time está em dificuldade, o Lopes põe ele para frente. Então ele é a solução da equipe do Vasco para o Lopes. Em qualquer circunstância, o Lopes mexe no Felipe e a condição do jogo modifica. Mais uma alteração no técnico Leão, Caico com a 17 no lugar de Marcos Basílio. O Caico, que é um jogador mais ofensivo, né? Um jogador meio atacante, entrando em lugar de um volante. Talvez ele já vai tentar recuperar aquele domínio do meio campo. Já quando entrou o Luizinho para marcar melhor, agora ele tira o Marcos Basílio e coloca o Caico, que é um jogador de movimentação, de toque de bola, é versátil também. Ele vai tentar continuar envolvendo o meio campo do Vasco. E o Santos se conseguir manter esse ritmo que estava fazendo desde o início do jogo, tem possibilidade de vencer a partida. Agora 20 minutos. Só corrigindo, o jogador que deixou... Olha o cruzamento para Zete. Pois não, Bassan. Foi o Eduardo Marques, camisa 11 do Santos, que saiu. Vem o Santos aí, Jorginho. A sobra do Rodrigão. Chega na marcação, Alex briga. O jogo fica brigado, o Vasco diminuiu há pouco com um gol de pênalti. Convertido pelo Felipe. A bola para o Zezinho. Chegou o Claudio Miro, mas o Oscar de Godoy marcou. A falta do Claudio Miro sobre o Zezinho. O suficiente para levantar a torcida do Vasco. Olha o lance aí. Antes da bola chegar, ele usou o braço esquerdo, empurrou o jogador vascaíno, tirando-o da jogada. A falta foi bem marcada. Tá bonito, São Januário. A festa do torneio Rio-São Paulo. E a falta é perigosíssima. Vai lá para fazer a cobrança o Alex. O Paulo Miranda também. O Paulo Miranda mais para a cobrança com o pé direito. O Oscar de Godoy contando os passos.
regulamentares para o posicionamento da barreira. É pressão do Vasco, o Santos vai se segurando. Olha a cobrança. Gol do Vasco! Paulo Miranda empata em São Januário. No ângulo. Na gaveta de Zete. O Zete ainda estava no meio do gol, orientando a barreira. Aí foi se posicionando. Saiu a cobrança. Paulo Miranda com o pé direito. No ângulo superior de Zete. Balançando a rede do Santos. Olha onde foi a bola do Paulo Miranda. Que cobrança, hein? 2-2, empata o Vasco da Gama com o apoio da torcida. E como aconteceu com o Santos no primeiro tempo, o Vasco empata numa cobrança de falta, também exata, desta vez do Paulo Miranda. Resultado que ainda classifica o Santos, mas dá um ponto precioso para o Vasco. A disputa com o Fluminense por uma das vagas neste grupo 1 do torneio Rio-São Paulo. Está empatado o jogo, Casagrande. Eu fico feliz pelo gol do Paulo Miranda. Eu acho um excelente jogador. Estava sendo muito criticado aqui no Rio de Janeiro pelo desempenho do Vasco. E uma historinha. Aí o Luizinho tentou no Guilherme. Devolveu, Luizinho chegou rasgando o Michel. Só para completar, quando virou o jogo, nós estamos aqui em frente aos torcedores, aí eles viraram para cá e falavam assim para mim: Casagrande, eu queimo o Paulo Miranda, ele é péssimo, leva lá para São Paulo o Paulo Miranda. E ele acabou fazendo um gol bonito, uma perfeita marcação do gol de falta. Então eu acho que a torcida tem que ter paciência por causa disso. É um grande jogador, tem que dar apoio pro jogador, é início de temporada, e o Paulo Miranda merece esse apoio. Portanto, nesse lance, você está vendo do Jorginho, segurou pelo pescoço e foi expulso o Jorginho, camisa 10 do Santos. E a expulsão não foi pela falta pura e simplesmente, é que ele já tinha recebido um cartão amarelo no primeiro tempo. Pela reincidência mereceria o cartão amarelo, o segundo não é possível, cartão vermelho, então por isso houve a expulsão. Uma expulsão, repito, quando eu disse no primeiro tempo, ao término do tempo, que não vale nada, só vale a saída do jogador desta partida, porque ainda não vi nenhum julgamento de cartão vermelho nesse campeonato. Olha o Felipe, que lance lindo do Felipe, pintou um lindo gol, cortou a gel! O Felipe saiu fazendo uma fila com dribles desconcertantes e quase vira nesse lance, na finalização. Lembrou aquele lance contra o Real Madrid, hein? Olha a reação do Felipe, ele fica irritado porque seria um golaço em São Januário. Ele toca de primeira no Felipe. Veja a marcação do Marcos Assunção. Felipe faz uma grande partida. O Felipe sempre nos dribles curtos, com muita habilidade, com técnica. Fez o primeiro gol na cobrança de um pênalti para o Vasco da Gama. E agora a bola tocada, vai saindo no toque do Argel. É lateral, favorecendo o Vasco. O técnico Emerson Leão pede uma marcação sob pressão em cima do Felipe. Ele pede que o Michel e o Marcos Basílio fiquem muito atentos em cima, colados ali no Felipe. Vem o Vasco de novo, olha o Mauro Galvão. Tem o Guilherme, ele toca no Miranda. Paulo Miranda clareou para ele, pé direito, vai para fora. Reação do Antônio Lopes. Levanta, gesticula, volta para o banco, toma água. Aí o chute do Paulo Miranda foi para fora. Passamos dos 29 minutos. Continua 2 para o Vasco, 2 para o Santos. E o São Paulo com muitos gols. E o Santos com este empate garantindo a classificação. Vamos saber aqui do técnico Leão. O Vasco empatou e o Santos ainda perdeu o Jorginho expulso. Infelizmente eles marcaram 2 gols de bola parada. Nós podemos ter enfiado 5 aqui, não soubemos fazer o gol. Agora eu gostaria que o Godoy fosse macho dos dois lados. Ele deveria ter tirado o back central há muito tempo e não fez. E agora tirou o Jorginho. Aí o Leão, bravo com o árbitro. Placar do Rio São Paulo, no Palestra Itália. Rony, Fluminense 1, Jackson, Palmeiras 1. O Fluminense vai chegando a 7 pontos, terá mais um jogo apenas pela frente. E com esta falta que você acabou de ver, o Santos cometeu 150 faltas até aqui no Rio São Paulo, é o time mais faltoso. Em segundo, o São Paulo com 100 faltas. 50 faltas a diferença. Olha o Zé Maria levantando o Guilherme de cabeça para fora. Teve a chance de novo o Guilherme. Ele faz o sinal positivo para o Zé Maria por este cruzamento. E aí, ó, sem marcação.
Tocou para fora. Realmente estava uma condição legal. Então, nesse sentido, é o complicador do campeonato. As faltas vão continuar acontecendo enquanto não houver punição para cartão amarelo e o cartão vermelho ser julgado com mais rapidez. Não há suspensão, cartão vermelho, por exemplo, jogadores que foram expulsos podem atuar no outro jogo, a não ser que o julgamento ocorra antes do outro jogo eles sejam punidos. Olha o Felipe. Que lance do Felipe. Que sutileza do Felipe. 2 dribles. O Argel sai desesperado do lance. O Claudio Miro fica ali. Olha só. O corte para lá, o corte para cá. O Argel passa a perna esquerda e o Claudio Miro chega pelo alto, derrubando o Felipe. Oscar Roberto de Godoy não mostrou cartão. O Claudio Miro já tem o amarelo. O Argel não. Que lance do Felipe. Agora Casa Grande. Facilidade do Felipe, né? São os dribladores que surgem de tempos em tempos, não, Casagrande? Felipe, eu sou fã do futebol do Felipe, é um excelente jogador. Eu acho até que ele rende mais nessa posição mesmo que ele está jogando do que de lateral esquerdo. É um excelente lateral esquerdo, mas nessa posição solto, ele fica mais à vontade. E o Leão tem que se preocupar mesmo, porque o Vasco tem um jogador a mais, e se esse jogador a mais for o Felipe, é um problema. Olha ele aí, já cortou o Caico, o Felipe, Guilherme é para ele, chega no céu. Olha a volta do Felipe pro Guilherme. Desequilibra no jogo, Felipe. Ele fez o lance anterior, voltou a bola para ele. Aí de cabeça ele fez o passe para o Guilherme. Olha só. Aí o Guilherme girou. O Zete quase defende. A bola vai para o fundo da rede. Virada do Vasco, Guilherme. Aí para fazer o 4º dele no Rio São Paulo. Ele teve outras 3 oportunidades, é artilheiro isolado, 4 gols no Rio São Paulo, havia feito 3 no jogo contra o Palmeiras. Vasco da Gama vira. Olha só, de novo, a invertida para você, no ângulo invertido, a virada do Guilherme. 37 minutos, 3 para o Vasco. E ele mostra o número da camisa, a 9 para a torcida, saiu para comemorar. Perdeu, deixou de fazer 2 gols claros, uma terceira oportunidade de cabeça também ali, tá certo que foi mais alto e tal, mas agora vai lá e confere e vira o jogo. Foi clara também a terceira situação, só que o artilheiro é isso daí, né? Ele falhou em 3 vezes, até clamorosamente, mas nessa 4ª possibilidade ele fez o gol da virada. Então a torcida tem que ter paciência, porque hoje 2 jogadores criticados pela torcida na hora que virou o jogo foram aqueles que deram o gol do empate e o gol da virada, apesar de que o Felipe tem 80% desse terceiro gol do Vasco. Ó o Guilherme, botou ali pro Felipe, o pé direito. O Felipe fez o gesto como se estivesse engraxando a chuteira do Guilherme. A comemoração é a festa do Rio São Paulo. E o Felipe ainda, de quebra, deu um beijinho na chuteira do Guilherme. Vamos para a cobrança do escanteio. Um gol aí classifica matematicamente o Santos. Aí o Argel para a área, vai também no Jean. Jean para trás, vai na Carlos Germano. Vamos ver agora os últimos 4 minutos de Vasco de virada. 3, Santos 2. O Santos vencia no primeiro tempo. E o Vasco virou. Vem aí o Santos. Levantamento, Marcos Assunção tentou o domínio. Sobra do Odivan. O Vasco virou, o Santos está assim mesmo classificado com a vitória do Palmeiras. Então, por enquanto, o Santos vai garantindo uma das vagas na fase semifinal. Vai se juntando ao São Paulo, que com 12 pontos no outro grupo já está classificado. As outras 2 vagas em jogo. Olha o Felipe, tentou cruzamento. A bola vai passando por toda a área, não tinha ninguém. E é só lateral para o Santos. Portanto, o Vasco virando para cima do Santos em São Januário. 2-0 para o Santos no primeiro tempo, com gols do Eduardo Marques e do Marcos Assunção cobrando falta, e no segundo tempo o Felipe de pênalti, Paulo Miranda de falta, e a bola saiu aí no entendimento do assistente. Sei não se essa bola saiu, hein? E o Guilherme fez o gol da virada do time do Vasco da Gama.
Vai sair jogando aí Cláudio Miro. Aí Marcos Assunção, 47. Serão 13 os minutos a serem acrescidos ao tempo de jogo. Portanto, 1 para terminar em São Januário. Vasco, Fluminense e Palmeiras com a vitória de hoje, brigando pela segunda, não pela segunda posição, mas pela segunda vaga deste grupo. Porque o Santos garante a classificação com a derrota do Fluminense, mas não garante ainda o primeiro lugar no grupo. Tá jogando outra vez o Fluminense, aí o Guilherme. Luizinho. Troca passes, o Fluminense administra a vitória em São Januário. O Vasco da Gama administra a vitória. O Fluminense não conseguiu. Tomou a virada em São Paulo. Lá com 2 gols do Jackson e 1 do Rony. Oscar de Godoy consulta o seu cronômetro. Estamos chegando aos 48 minutos. Vitória do Vasco por 3-2. O Santos, mesmo perdendo, com a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, garante a classificação. Apita Oscar de Godoy, portanto termina em São Januário. 3 para o Vasco, 2 para o Santos. O leão ruge. Mostra as garras. Avisa o que quer fazer na presa. Os 2 gols do Santos vão ser detalhados agora pelo Luiz Roberto. E o Alessandro vai para cima. Marcado pelo Odivan, pintou o cruzamento. Agora a chance do Santos. Gol do Santos! Eduardo Marques. É um inferno para a defesa do Vasco, Alessandro. Já levou, o Odivan ficou na falta. Assunção para a bola. Gol do Santos! Marcos Assunção. Frio, o leão comemora sem mostrar os dentes. Talvez porque pressentisse a sombra de uma outra fera. Estava certo. Lopes começa a rugir. Os 2 travam um duelo. As costas, João! Alex, aí, Alex! Jorge! Gol! Sete! Pega sair, Zé! Vem, Mauro, vem, Mauro! Basílio! Vem, Manu! Vem, Basílio! Lopes fez o leão passar a mão na juba quando o Vasco empatou em 2-2. Luiz Roberto conta a façanha. Sobra do Paulo Miranda. Ele tenta o levantamento de qualquer forma. O Zezinho, Oscar de Godoy marcou. Pênalti do Michel no Zezinho. Parte Felipe. Gol do Vasco. Felipe, número 6. A bola para o Zezinho. Chegou o Cláudio Miro, mas o Oscar de Godoy marcou. Olha a cobrança. Faltava 1 para a virada. Lopes escolhe o nome do predador do Santos. Vamos, Guilherme, vamos com a tua, Guilherme, faz isso! Diz o que aconteceu, Luiz. Olha ele aí, já cortou o Caico, Felipe, Guilherme é para ele, chega no céu. Olha a volta do Felipe pro Guilherme. A vitória de virada por 3-2 fez o técnico do Vasco, Antônio Lopes, agradecer a todos os Santos.